Então, olá, pastores, líderes, cristãos em geral, amigos, colegas. Eu tenho uma notícia ruim e uma notícia boa, principalmente para aqueles aí que servem no ministério, que servem na igreja, né? Servem a igreja, né? Que ministram na igreja ou que servem. E tem a ver com essa música, essa adoração aí. A notícia ruim, vamos primeiro a ela sempre, né? É que se o seu ministério se resume a conteúdo, técnica, performance, repertório, retórica ou estética, você se tornou substituível ou nós nos tornamos substituíveis. E eu não estou falando aqui de ser substituído por um outro pastor mais talentoso ou por um músico mais bem preparado, ou por um pregador mais eloquente ou com mais conhecimento de teologia. Eu estou falando de ser substituído por uma inteligência artificial. Hoje a IA já consegue escrever sermões, compor músicas de louvor, criar mensagens bíblicas, produzir arranjos, organizar ideias, sugerir ilustrações, estruturar estudos e até gerar conteúdos que emocionam. E em muitos casos, conteúdo por conteúdo ou técnica por técnica, ela pode até fazer tão bem quanto ou até melhor do que nós, seres humanos, podemos fazer. E essa é a notícia ruim. Se o pastor for apenas um produtor de conteúdo religioso, ele se tornou, nós nos tornamos substituíveis, ou até já fomos substituídos por alguns. Se o seu grande trunfo é o conhecimento teológico, é a capacidade de elaborar sermões bem estruturados, ou ter muitos textos bíblicos decorados, coisa que é uma deficiência grande minha, a IA já supera você ou a mim facilmente. Se o ministro de louvor for apenas um executor técnico de música cristã, ele se tornou substituível. Se o grande diferencial da sua igreja é uma banca com os melhores instrumentalistas e variadas e belas vozes, dificilmente você vai superar agora a sua igreja, vai superar a IA. Com muito menos investimento e equipamentos e pessoal, ela é capaz de produzir realmente sons como esses aqui, extraordinários, né? Mas agora vem a notícia boa, né? A IA pode reproduzir a letra. A IA pode reproduzir a letra, mas ela não pode ser canal para o fluir do espírito da letra, sem a qual a letra mata. A IA pode escrever uma bela música, mas não pode adorar, não pode quebrantar-se. A inteligência artificial pode montar uma mensagem bíblica bem estruturada, mas não pode viver a palavra e assim ser referencial para outros. A IA pode organizar argumentos para a submissão a Deus, mas não pode ministrar o poder que capacita a obediência em amor. A inteligência artificial pode imitar linguagem espiritual, mas não pode viver no espírito. A IA pode gerar uma canção sobre entrega, mas ela não pode se entregar. A IA pode falar sobre santidade, mas não pode ser santa. A IA pode falar sobre cura, mas não pode receber essa cura e também não pode receber o dom de cura para abençoar outras pessoas. Enfim, a IA pode falar sobre amor, mas não pode amar e nem a Deus e nem ao próximo. E é exatamente aqui que está a diferença, meu irmão, minha irmã, entre ministério e performance. O avanço da inteligência artificial está expondo uma grande crise no ministério contemporâneo. A performance em detrimento da vida ou no viver no espírito. E quando o serviço cristão se reduz àquilo que pode ser produzido, editado, performado ou entregue tecnicamente, ele ganhou um concorrente difícil de bater, que é a inteligência artificial.
mas o verdadeiro ministério nunca foi apenas sobre entregar conteúdo. Ministério é vida diante de Deus. Ministério é devoção, é obediência, é renúncia, é coração quebrantado. É verdade no íntimo, é oração secreta, é temor, é amor. É alguém que não apenas fala de Deus, mas anda com Deus e busca ser Deus para as outras pessoas. A Bíblia já nos adverte, o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 13, diz que ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, ainda que eu tivesse profecia, conhecimento e fé, se eu não tivesse amor, nada seria. Sem amor, nada vale. Ou seja, eloquência sem amor não basta. Performance sem amor, sem vida, não basta. Conhecimento sem amor, não basta. Dor sem amor, não basta. A letra sem amor, ou a letra sem o espírito da letra, que é amor, não serve para nada ou serve para matar, como a palavra de Deus diz. Performance espiritual sem amor não basta. Aplicando isso ao nosso tempo, conteúdo por conteúdo, comparando conteúdo por conteúdo, comparando técnica por técnica, estrutura por estrutura, forma por forma, a IA pode fazer igual. E normalmente faz melhor do que nós, seres humanos. Mas amar é exclusividade de quem pode ser habitado pelo Espírito Santo de Deus. E a IA não pode ser templo, não pode ser habitação. Jesus também disse em João 4 que o Pai procura verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Portanto, está para muito além da técnica, está para muito além da performance, está para muito além da qualidade de conteúdo, está para o convite, é algo para o coração, é algo para a essência, é algo para ser uma entrega de espírito. Né? Perceba, Deus não está procurando apenas uma boa música, não está procurando apenas boa afinação, não está procurando apenas boa oratória, não está procurando apenas boa teologia organizada em frases bonitas. Deus procura adoradores. E adoração no sentido bíblico envolve coração, que a IA não tem, fé, consciência, rendição, obediência e vida. A IA pode organizar a verdade em palavras bonitas, mas ela não adora em espírito e não pode ser canal do fluir desse espírito. Em Isaías 29:13, o texto também citado por Jesus diz: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. A IA pode produzir belas músicas, mas não tem coração para aproximar-se de Deus. Esse texto mostra que é possível haver linguagem religiosa correta e ainda coração distante. É possível cantar certo e viver longe. É possível pregar certo e estar vazio. É possível emocionar pessoas e não conhecer Deus. É possível entregar uma música bonita, uma mensagem impactante, uma ministração forte, mas sem coração diante de Deus. E aqui um grande alerta. Assim como a inteligência artificial, que não tem coração, mas é capaz de produzir sermões e louvores, muitos ministros também têm apresentado sermões e shows sem neles aplicar o coração. E isso é trágico. Em Mateus 7, Jesus fala de pessoas que vão dizer: Senhor, Senhor, nós profetizamos no teu nome nós expulsamos demônio, no teu nome nós fizemos muitos milagres. E Jesus vai dizer: eu nunca conheci vocês. Significa que a atividade ministerial impressionante não substitui relacionamento verdadeiro com Cristo. O convite nunca foi para apresentarmos bons sermões ou belas músicas, mas para nos relacionarmos e convidarmos outros para fazerem a mesma coisa. O convite sempre foi para relacionamento com Deus e para relacionamento com o próximo numa vida de comunhão, né, como igreja. Em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 5, Paulo fala de pessoas que têm aparência de piedade, mas negam o seu poder.
A IA pode produzir aparência de piedade, mas ministros também podem fazer isso. Podem produzir aparência de piedade quando oferecem apenas forma, estética, frases bonitas, repertório bem escolhido e técnica bem executada, sem vida espiritual correspondente, sem transformação. O Salmo 51 diz que os sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado e o coração contrito. Deus não busca apenas uma oferta bem apresentada, ele busca um coração quebrantado. E isso a inteligência artificial não tem para oferecer. Em Romanos 12:1, Paulo diz que devemos apresentar o nosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. Perceba, culto não é apenas o que nós cantamos, o culto é o que nós oferecemos a Deus. Não é apenas produzir algo para Deus, mas oferecer. É apresentar-se a si mesmo diante de Deus. Em 1 Samuel 16:7, o Senhor diz que vê o coração, que não vê como o homem que vê o exterior, mas vê o interior, vê o coração. A IA pode vencer no exterior. Pode vencer na voz, no texto, na harmonia, na estrutura, no impacto. Esse aqui é demais. Eu amo o Senhor para sempre. Faço o melhor para Deus. Faço o melhor, faço o melhor. Oh, faço o melhor para Deus. Pule, pule ao Senhor para sempre. Desculpa, eu não aguentei. Então, a IA, ela pode vencer na voz, né? Olha que voz. No texto, na harmonia, ó, na estrutura, no impacto visual, na edição, na emoção estética. Mas Deus pesa o coração, Deus sonda o coração, Deus vê o coração. Por isso, a grande questão, ó, eu amo. A IA não pode amar, ó. Eu amo, te amo, meu Senhor, para sempre. Ao próximo, ó. Te amo, meu irmão, para sempre. A IA não vai poder amar nem outro computador, nem outra IA, ela vai poder, né? Por isso, a grande questão não é se a inteligência artificial pode produzir músicas de louvor ou mensagens bíblicas. Ela pode. E pode produzir coisas muito boas, como eu estou curtindo aqui. A grande questão é o que nós estamos oferecendo a Deus que uma máquina não pode oferecer. O som ela pode, ó. O som ela pode oferecer o melhor. Mas o melhor que Deus quer é o nosso coração, né? Então, o que nós podemos, como ministros, e todos somos chamados a sermos ministros, né? O que nós estamos oferecendo a Deus que uma máquina, uma IA, não pode oferecer? Estamos oferecendo apenas conteúdo, apenas técnica, apenas repertório, apenas boa comunicação, apenas emoção, apenas performance? Porque se for só isso, talvez já tenhamos sido superados e em grande medida já fomos pela IA. Mas se estamos oferecendo oração, quebrantamento, santidade, amor, coração, né? Entrega, obediência, entrega de vida no altar, então a IA até pode nos auxiliar, mas ela não pode ocupar o nosso lugar. Ela pode ser um grande auxiliar, ó. Eu quero é Deus. É bom o coração da gente poder adorar a Deus com uma música bem executada, né? Eu quero é Deus. Não importa o que vão pensar de mim. Eu quero é Deus. Então ela pode servir como um auxiliar, mas não pode ocupar o nosso lugar. E aqui um ponto importante, a inteligência artificial não precisa ser vista como uma ameaça. Isso se aplica a tudo que é profissão, né? As profissões em geral
Os profissionais deram uma assustada no primeiro momento, alguns ainda estão assustados. Eu que sou operador do direito, no primeiro momento eu também assustei, né? A gente pensa, nossa, agora a IA vai substituir, não, e depois você descobre que na verdade ela é um auxiliar. E aqueles que souberem usá-la, né, que fizerem um bom uso, vão desenvolver melhor seu trabalho, sua profissão, as suas atividades. Então ela pode ser uma ferramenta, ela pode ajudar a organizar ideias, revisar textos, sugerir estruturas, relembrar versículos. Eu que tenho muita dificuldade de lembrar onde as referências bíblicas, tenho, graças a Deus, muitos versículos memorizados, inclusive no coração, mas tenho dificuldade de lembrar onde eles estão, e a IA me ajuda muito. Montar roteiros, melhorar a clareza, economizar horas, enfim, de preparo técnico e operacional. E essas horas economizadas podem ser dedicadas para mais tempo de oração e quebrantamento, mais tempo na presença de Deus antes da ministração, mais tempo confrontado pela palavra que se pretende ministrar, mais tempo para interceder pelos que vão receber a mensagem. Não estou falando sobre a IA preparar o sermão de domingo, mas de ela ser usada como ferramenta para a otimização do tempo e melhora na qualidade da letra, que nada pode, né, a não ser matar, sem o Espírito. Então ela só ajuda na letra, no conteúdo, mas essa letra sem o Espírito não pode nada. O problema não é usar a IA para estruturação da letra, mas transmiti-la ao povo sem o correspondente Espírito, que é responsabilidade e privilégio nosso enquanto ministrante, seja da pregação, do sermão, ou seja no louvor. A inteligência artificial talvez esteja nos obrigando a encarar uma verdade que sempre esteve na Bíblia. Deus nunca se impressionou apenas com técnica ou com a boa teologia. Deus nunca se impressionou apenas com eloquência. Deus nunca se impressionou apenas com uma boa música. Deus nunca se impressionou apenas com a aparência de piedade. Deus procura coração, verdade, entrega, adoração, servos. Deus procura amigos. Deus procura gente que viva aquilo que canta, que chore aquilo que prega, que pratique aquilo que ensina e que entregue no altar não apenas talento, mas a própria vida. Então, concluindo, se o nosso ministério não tiver mais do que conteúdo e técnica, a IA nos substituirá. E por incrível que pareça, o povo vai ser beneficiado. Porque técnica por técnica, olha aqui. Técnica por técnica, IA. Pouco ministério de louvor vai conseguir produzir essa qualidade aqui, ó. Entendeu? Técnica por técnica, teologia por teologia, a qualidade que ele consegue esboçar um sermão extraordinário. Então, o povo vai acabar sendo beneficiado conteúdo por conteúdo, técnica por técnica, teologia por teologia. Mas se tiver devoção, se o nosso ministério tiver devoção, santidade, oração, lágrima, amor, entrega, intimidade com Deus, a IA vai poder nos auxiliar, economizando horas de preparo que agora poderão ser economizadas para dedicação à oração, ao quebrantamento, à preparação espiritual do ministro, daquele que vai ministrar. E aqui eu termino com uma confissão. Essa reflexão foi feita com auxílio da inteligência artificial, a partir do meu direcionamento. Eu fui direcionando ela, sabia onde eu queria chegar, fui pedindo os textos bíblicos e ela então construiu de maneira que eu não gastei mais do que 15 minutos para estar com esse texto aqui completo, nessa lógica que eu estou apresentando para vocês. Eu poderia, inclusive, ter levado apenas 5 minutos ou menos, é que eu sou perfeccionista e eu realmente fiz questão de pegar o texto e fazer alguns ajustes. Então, eu queria justamente ilustrar para vocês, olha a qualidade de conteúdo que ela consegue, a lógica, a espinha dorsal ali, a lógica estrutural que ela consegue trazer
para justamente ilustrar a vocês. Aí ela me ajudou a organizar a reflexão, encontrando os textos bíblicos e transcrevendo eles, mas ela não pôde se sensibilizar por mim, nem orar a Deus pedindo que essa palavra produza a vida nos ouvintes, a começar em mim. Isso continua sendo responsabilidade e privilégio meu. E continua também sendo responsabilidade e privilégio seu, enquanto ministro, enquanto servo de Deus. Pensa nisso, meu irmão. Use a inteligência artificial, mas não permita que ela te substitua.